protagonista, mesmo sendo o caçador mais fraco, virou o líder do grupo mais forte desse mundo. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora para o quarto episódio dessa série. O anime começa com um grupo de amigos, decidindo que vão virar os maiores caçadores de tesouro do mundo quando crescerem, e conquistarem riqueza e glória, com todos se animando com a ideia, enquanto o protagonista só observava. Corta para o presente, e o nosso protagonista chamado Cry está indo em direção a um bar local, onde está ocorrendo um recrutamento. Enquanto isso, ele nos fala um pouco mais sobre o que são os caçadores de tesouro, comentando que eles são muito famosos, principalmente na capital, e que viajam pelo mundo todo explorando ruínas chamadas cofres de tesouro, arriscando a vida e enfrentando monstros chamados fantasmas, com o objetivo de conseguir tesouros que esses cofres guardam e a glória ao retornar com essas riquezas. Ele então para em uma fila de recrutamento para o clã First Step, que é um dos clãs de mais alto nível da capital. Ele comenta um pouco sobre a dinâmica dos clãs, que no caso funcionam como uma sociedade de vários grupos, beneficiando a todos. E Cry afirma que há um certo limite até onde os caçadores podem chegar sozinhos, sendo crucial a entrada deles em um bom grupo, para que assim eles possam ficar mais fortes com bons companheiros ao seu lado. E no caso dele, ele se lamenta pois não foi capaz de entrar em nenhum grupo. Cry então é interrompido por uma garota atrás dele na fila, perguntando se ele também estava atrás de algum grupo. Ela pede desculpas pela pergunta repetida e se apresenta como Huda Hunenbeck e diz que acabou de ser promovida para nível 3. E nisso, ele se apresenta como Cry Andre, porém não a cumprimenta. Ela ignora esse detalhe e comenta que, até aquele momento, ela trabalhava sozinha, mas quando tentou explorar o cofre ninho do lobo branco, ela percebeu que seria muito difícil fazer aquilo sozinha e estava ali para conseguir algum grupo. Ela então é interrompida por um homem que estava na frente deles na fila e que zomba dela, falando que aquele local não era para caçadores de nível baixo como o dela, e os dois começam a discutir. Quando a Ruda puxa seus punhais querendo chamar para a briga, um dos representantes do clã chega e fala que se eles continuarem com isso, não vão ter chance alguma de entrar pro clã. E além disso, ele informa que os caçadores jamais devem sacar suas armas em público, como a Ruda acabou de fazer, e termina com ela se desculpando. Agora, dentro do bar, a Ruda fica surpresa com a quantidade de caçadores ali dentro, mencionando que nunca foi em um evento desses, e pergunta ao Cry quantas vezes ele já tinha ido, com ele respondendo que até o momento já foram 5 vezes. Ela se desculpa logo em seguida pela pergunta, mas Cry fala que não é nada demais. Ela nota que um grupo está se destacando bastante entre os demais ali no local, e pergunta ao Cry quem eles eram. Ele responde que o grupo é o Ark Brave, os Filhos do Espírito Santo. Cry continua e fala que eles são um dos grupos mais fortes que estavam ali recrutando, tendo conseguido completar um cofre nível 7 com apenas 6 membros, sendo a elite da elite. E sentado no meio deles estava o líder dele, chamado Ark Rodin, e caso ele aceite o caçador como membro do seu grupo, o sucesso desse caçador está praticamente garantido. No entanto, Cry fala que nunca o viu aceitando membros novos em um evento como aquele. Huda nota que a mesa ao lado da do Ark está vazia, e quando vai perguntar ao Cry de quem seria a mesa, é interrompida pelo mesmo homem de antes na fila, que agora se apresenta como Greg, e fala que aquela mesa é do grupo que criou o Fist Step, o clã Stragi, ou Strange Griff, que no caso são um grupo de jovens que vieram para a capital uns anos atrás. E como todos do grupo eram muito talentosos, rapidamente se tornaram um dos maiores grupos da capital. E nisso Cry nos informa que esse grupo é um dos seus amigos de infância. Greg continua falando que o motivo para o evento estar tão cheio é porque o Strange Griff, depois de anos, finalmente está aceitando novos membros, o que atraiu muitos caçadores, principalmente caçadores solos, que vieram para entrar na melhor. Eles são interrompidos quando um aventureiro chamado Gilbert começa a chamar a atenção gritando e perguntando onde a Strag estava, já que ele foi ali para entrar na melhor e não para perder tempo com perdedores. Nisso, uma garota chamada Tina aparece, e que bela apresentação, hein, diretor? E fala para o caçador se pôr no lugar dele e ficar calado. Um dos representantes pede para ela não arrumar confusão, mas ela fala que não vai demorar nem um segundo para dar uma surra nele. Geral no local se anima para ver a luta e abre espaço para a treta rolar, enquanto os dois se posicionam para lutar. Cry, enquanto isso, fala para Huda que era melhor eles saírem dali, senão ia sobrar para eles também essa confusão. A Tina, enquanto se prepara, nota a presença de Cry, e quando vê ele no meio da multidão, ignora totalmente a luta, indo em direção ao Cry, o interceptando, de uma forma bem sugestiva, aliás. Após o susto de Cry, ao presenciar tamanho par de coxas, Tina pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto o chama de mestre. Nisso, o Ark nota a presença dele também ali, e revela que o Cry é na verdade o mestre do clã e líder da Strag. Cry então conta um pouco mais de sua história,
e fala que há alguns anos, quando seu grupo havia acabado de chegar na capital, eles conseguiram finalizar alguns cofres de tesouro para iniciantes, em tempo recorde. No entanto, Cry sentia que seu nível não era nada se comparado aos outros 5 membros de seu grupo, e que para ele eram muito mais fortes, enquanto Cry se sentia um caçador extremamente comum e achava que iria acabar atrapalhando todo o grupo se continuasse com eles. Mas como ele sabia que todos os seus amigos eram muito legais, eles nunca reclamariam do nível dele. Então Cry decide tomar a decisão de deixar o grupo por conta própria. Ele então reúne seus amigos para avisar que vai sair do grupo. O Luke começa a refletir sobre o grupo e nota que eles ainda não possuem um líder. Então ele pede para o Cry assumir esse posto e com o restante do grupo concordando na hora, o que o surpreendeu, parecendo mais que nem ouviram a despedida triste do Cry. E foi assim que ele acabou virando o líder do grupo durante todos esses anos, mas sempre desejando se aposentar. Voltando ao presente, Greg e Huda continuam sem acreditar que o Cry é o líder da Fifth Step, enquanto o Ark se aproxima falando que o Cry se atrasar porque dormiu demais era uma piada que só o Cry faria. Tina entra no meio para defender seu mestre, chamando o Ark de bonitinho falso. Cry continua falando que realmente se atrasou porque dormiu demais, e era por isso que nem estava usando o uniforme, mas o Ark continua achando que é uma piada e que o Cry estava disfarçado na multidão para observar os outros caçadores. Nisso, o Cry conta que o Ark não é o único que pensava assim, com ele sentindo que as pessoas não o ouviam direito. Ao ver Ark desrespeitando seu mestre continuamente, Tina pede para Cry tirá-lo do clã. Durante isso, Cry nos fala que Tina é um aprendiz de uma das suas amigas de infância, Alice. Ark continua e pergunta ao Cry se ele já conseguiu encontrar algum novo membro em potencial no evento. O Cry pergunta se, caso ele achasse alguém com potencial, o Ark aceitaria em seu grupo. Ao ouvir isso, o Ark responde que aceitaria, já que ele confia muito no Cry, o que surpreende todos ali presentes, até mesmo os membros do próprio grupo do Ark. Nisso, Tina fica meio envergonhada, provavelmente achando que era ela, falando que ficaria muito honrada se ele a escolhesse, mas no seu coração, ela já estava mais do que decidida a se juntar ao grupo do Cry. Mas no meio disso tudo, o Gilbert começa a chamar a atenção novamente para si, com o intuito de ser escolhido para entrar para o clã Strag. E ao analisar o garoto, Cry nota que ele não seria de grande utilidade no momento, mas poderia ser caso fosse treinado pelo Ark. Ele começa a pensar mais sobre o assunto, achando que ele não é tão bom julgando os outros, chegando à conclusão que qualquer um que ele escolher vai ser na sorte. Nisso, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes, ele explica ao garoto o que ele considera mais importante para um caçador, que é, no caso, não perder, pois, se faltar força a um dos membros da equipe, todo o grupo acaba por ser colocado em perigo. Portanto, Cry pede ao garoto para lhe mostrar a habilidade de não perder, falando que ele mesmo nunca perdeu uma luta, surpreendendo todos ali. Cry, então, remove um dos seus anéis e fala que vai recomendar para o Ark Brave quem conseguir pegar aquele tesouro. Gilbert o pega inicialmente, mas rapidamente é golpeado pela Tina, que deve estar louco pelo tesouro do Cry. O anel sai girando e todos ali começam a brigar para conseguir pegar o anel do Cry. Coloquemos tesouro que é melhor, o tesouro do Cry. Enquanto geral tá na porrada, o Cry se despede do Ark e fala ao Greg e a Huda que talvez os veja novamente em algum momento. E coitado do dono do bar, que vai cair aos pedaços depois dessa briga. No dia seguinte, vemos o Cry na sede do clã, enquanto a vice-mestre do clã, chamada Eva Rainfield, conta que ele estava na primeira página do jornal, falando sobre a confusão que teve durante o recrutamento da Ark Brave no dia anterior, e que acabou explodindo o bar inteiro, embora nenhum civil tenha se machucado. Cry pergunta o que a Ark achou dessa matéria, o que a Eva responde falando que ele só riu daquilo tudo. Ele então fala que o Ark é sempre muito bondoso e pede para ela colocar o conceito do bar na conta do Ark. E além disso, ele joga a responsabilidade de conversar com a Associação de Aventureiros no colo de Ark também. Porém, Eva informa que a associação quer falar especificamente com o Cry. Ele, sem querer, só aceita que vai ter que ir na associação, porque se não fosse, o Gark, o líder da associação, iria pessoalmente ali atrás dele. Ele então reclama que não queria ir lá sem escolta, lamentando que perdeu sua máscara de disfarce. E agora, fique com esse belo comercial da máscara de disfarce do Cry. Eva fala que ninguém o atacaria a essa hora do dia, e ele só desiste e decide ir logo. Corta para o Cry se desculpando 1000 vezes com o líder da associação, falando que não queria causar problemas e não tinha sido por maldade, se certificando que nenhum civil ia se machucar. Gark pede para ele se controlar um pouco,
mas Craig segue se desculpando, dizendo que apenas o prédio do bar foi destruído e que o dono era gente boa e os perdoaria. Nisso, Gark, que nem havia começado a bronca ainda, explica que mesmo ele não tendo recebido nenhuma reclamação oficial, o clã Fist Step precisa ser um exemplo para os outros caçadores. Portanto, o Gark diz que não pode deixá-lo sair ileso dessa. E ao ouvir isso, Cry entende que vai ter que pagar castigo, que é o nome que os caçadores dão a trabalhos que pagam muito pouco, terem prazos muito curtos ou são tão difíceis que ninguém quer fazê-los. Cry consegue convencer o Gark a deixá-lo ele mesmo escolher o serviço e pega um de nível 3, chamado Coleta de Ossos, achando que seria um dos mais fáceis ali. E após deixar o local, Gark comenta com sua secretária sobre Cry, com ela dizendo que ele continua com muita energia como sempre, e Gark falando que é ótimo que ele tenha continuado assim, não tendo mudado nada, e ainda por cima, escolheu a missão que aparentava ser a mais perigosa. Já tô vendo onde isso vai parar. De volta à sede do clã, Cry está frustrado porque o Ark não se encontrava presente no local para ele repassar a missão. Enquanto isso, a Tina está de todas as formas querendo nos mostrar, e ao Cry também, que ela conseguiu pegar o tesouro dele na confusão do dia passado. Quando ele finalmente nota, ela fica toda feliz e fala que não queria que ninguém pegasse o anel do Cry. Isso, Tina, protege o anel do seu mestre. Ela pergunta se pode realmente ficar com ele, e Cry responde que sim, e pergunta se ela estava livre naquele momento. Tina, toda empolgada, achando que seria outra coisa, fala que nunca esteve tão livre na vida. Mas quando Cry fala que em relação ao trabalho que teve que pegar na associação, ela evapora na hora. Cry usa um dos seus tesouros para capturá-la, e Tina reclama dizendo que pensava que o Cry a levaria para comer um sorvete e não a punir com um castigo tão ruim como um trabalho desse. Ela não queria ir sozinha, pois seria um trabalho muito difícil. O Cry nota, e estranha, já que como era um cofre nível 3, ele achava que não seria tão difícil. Então, para acalmar ela, ele fala que ela não iria sozinha. Tina inicialmente se anima, achando que o Cry estava se oferecendo para ir junto, mas rapidamente quebra a cara quando vê que o grupo que ele formou é exatamente com aquele pessoal de antes, incluindo Gilbert, com quem ela tinha brigado. Voltamos ao passado novamente, ao momento que o Cry e seus amigos chegaram pela primeira vez à Associação de Aventureiros. Ele continua desmotivado e falando que ele só seria um peso para a equipe, por mais que tenha sido a ideia dele ir ali. Os amigos falam que ele estava se preocupando demais e tomam a dianteira entrando no local, chamando a atenção de todos ali, falando que os melhores haviam acabado de chegar. Cry, meio constrangido, vai fazer a inscrição do grupo, com a atendente falando que ele teria que criar um nome, assim como um símbolo, para representá-los, e que ele deveria escolher muito bem. Enquanto os amigos estão cheios de expectativas, o Cry decide escolher um símbolo e um nome que não passa um ar de força, o que acaba decepcionando um pouco a Liz e o Luke, que questionam se aquilo era um nome legal para um grupo de heróis. O restante do grupo tem seus próprios questionamentos sobre o nome. Cry, notando a clara decepção de seus amigos, usa como desculpa para sair do grupo, mas seus amigos vendo isso, voltam atrás e aceitam o nome. De novo no presente, Cry está reunido com o grupo que havia formado, com a Ruda, Greg, Tina e Gilbert. Greg, ainda surpreso com a revelação do dia passado, pergunta se Cry é realmente o mestre do clã e se era o caçador chamado de Miltrux, surpreendendo Ruda e Gilbert, já que Miltrux era um caçador famoso e tinha um dos maiores níveis da capital, sendo o nível 8. Cry então nos conta que aquele era seu segundo nome, que havia recebido como líder da Strag, e que só caçadores com alto prestígio e status recebiam esses nomes especiais da associação, sendo algo almejado por qualquer caçador. Gilbert continua, sem acreditar que o Cry era o Miltrux, já que supostamente esse era o caçador mais forte da capital e o Cry não tinha cara alguma de ser tão forte assim. Tina fala que não conseguiria trabalhar com Gilbert, já que o que ela mais odeia é pessoas que ficam só na conversa. Enquanto isso, vemos o Cry com cara de culpa, porque ele é claramente alguém assim também, e se pergunta de onde veio esse papo de que ele era o mais forte, mas rapidamente entende a origem. Gilbert, ainda sem acreditar, fala que tudo isso é uma piada e que o Cry não era nível 8 coisa alguma. Greg tenta parar Gilbert, falando que ele não deveria comprar briga com um grupo como a Strag, ainda mais com o Cry, que era seu líder. E Gilbert continua falando que não aceita que ele era o líder do grupo mais forte. Cry então fala para deixar ele de lado e pergunta ao Greg e a Ruda se eles estão dispostos a participar da missão, com os dois concordando, e fala a Tina que se ela precisasse de ajuda, poderia chamar alguém do clã para auxiliar. Ela pede ao Cry, claro, que vá junto, mas ele nega na hora.
Gilbert desafia o Cry para um duelo, falando que se ele perder, ele se juntaria ao grupo, comentando que ele não obedeceria a alguém que é mais fraco do que ele. Cry sugere que Tina enfrente, já que ela era a líder da missão, e ela aceita na hora, já que quer ensinar uma lição ao Gilbert por ter desrespeitado o Cry. Agora na sala de treinamento, vemos a Tina cumprindo a cota de service desse episódio, quero dizer, se alongando, tentando chamar a atenção do Cry. Gilbert fala que não vai se descuidar igual ao evento do outro dia, e que vai lutar com tudo, e que depois enfrentaria o Cry. Tina fala que, se comparada ao Cry, ela era um lixo, mas que não iria perder aquela luta de forma alguma. E fala até que não vai usar armas, para não acabar matando o Gilbert. Gilbert cai na provocação e fala que também não vai usar armas contra a Tina. Enquanto os dois se preparam, Tina está empolgada, falando que quando vencer, vai tomar sorvete com o Cry. Com ele respondendo que nunca prometeu isso, mas depois de ela insistir muito, o Cry concorda em levá-la para sair, só que depois de eles concluírem o trabalho, deixando ela muito feliz. A luta começa com a Tina acertando um golpe diretamente na cabeça do Gilbert, o jogando longe. Ele se levanta e fala que aquilo ainda não acabou, partindo para o ataque, mas Tina facilmente desvia e o prende e começa a provocá-lo. Gilbert se solta, mas é rapidamente nocauteado pela Tina. Ela pergunta se o Cry viu tudo e fala que foi graças a ele que ela cresceu tanto, e vai em direção a ele perguntando se o Cry gostou das habilidades dela. E claramente a Tina querendo mostrar as habilidades noturnas ao Cry, com certeza. Gilbert ainda continua no chão, e vemos seu flashback triste falando que ele era sempre o mais forte das pessoas ao seu redor, e por isso ele foi para a capital procurando pessoas mais fortes, mas continuava se achando o mais forte de todos. Ele acorda quando a Tina fala que, se ele ainda quisesse lutar, deveria usar a espada. Ele recusa a princípio, mas quando a Tina fala que aquilo era só orgulho idiota e que ele morreria se continuasse daquele jeito, ele começa a repensar na luta e concorda. Cry os interrompe, perguntando se Gilbert tinha saído de seu grupo anterior por ser forte demais, surpreendendo Gilbert, e começa a achar que Cry sabia daquilo antes mesmo de o encontrar. E quando Cry usa facilmente as habilidades de sua espada, coisa que nem o próprio Gilbert, em todo esse tempo a usando, havia conseguido, mesmo ainda sem querer aceitar, entende que o Cry é realmente o Mil Truques. Após a luta, vemos o Cry em sua sala, nos contando um pouco mais sobre o funcionamento da mana nesse mundo, que é algo natural e que está por toda parte, mesmo que não seja vista a olho nu, e comenta que os cofres do tesouro são lugares que condensam bastante mana, resultando em mundos próprios limitados, e que as regras que os regem, mesmo sendo estudadas, ainda não são totalmente compreendidas. Ele então fala do ninho do lobo branco, que antigamente era habitado por monstros chamados Silvermoon, mas que foram extintos pela caça descontrolada por suas peles. Ele agradece a Eva pelas informações que havia conseguido sobre o Gilbert, comentando que ele ficou até surpreso quando o Cry supostamente havia adivinhado tudo aquilo. Ela então fala que soube que o Cry tinha dado um show usando uma relíquia na sala de treino. Cry fala que sim, e diz que era uma relíquia tranquila, que dava para usar facilmente. Nisso ele puxa um saquinho com algumas relíquias e começa a polir elas, falando que elas têm tantas aparências e poderes diferentes que é bastante divertido colecioná-las, e se perguntando se o Gilbert venderia aquela espada do purgatório para ele, e curioso para saber se ela não teria mais poderes caso analisasse com mais detalhes a mesma. Eva o interrompe falando que ele já tinha relíquias demais, e muitas delas com poderes bastante similares. Cry tenta explicar que cada relíquia é única, tendo suas próprias características. Eva então fala que mesmo eles tendo uma boa receita financeira, ele precisa se conter no gasto. Nisso, ele nota que algumas de suas relíquias estão descarregadas e vai atrás de um mago. Logo em seguida, vemos ele conversando com dois caçadores, com um deles carregando sua relíquia. O outro caçador pergunta ao Cry se ele já estava sabendo de um ataque de fantasma que havia destruído uma caravana inteira, mesmo sendo escoltada por alguns caçadores de nível 3, e continua falando que alguns cavaleiros estão investigando o caso, e como o ataque havia acontecido perto do ninho do lobo, as suspeitas eram de que os fantasmas haviam vindo daquele cofre, o que surpreende o Cry. Os dois caçadores estão preocupados que possa ser uma invasão massiva de fantasmas e que o ninho do lobo branco possivelmente estaria cheio de lobos a essa altura. Cry tenta evitar ficar preocupado, falando que a Tina era bastante forte e que o grupo que havia montado era capaz de realizar essa missão. Os dois continuam falando que os fantasmas que apareceram no ninho ficaram mais fortes, ao ponto de estarem até repensando em aumentar o nível do cofre. Ainda mais,
após o desaparecimento de um grupo liderado por um lanceiro de nível 5 no local, deixando o Cry ainda mais preocupado. Ele então pega o papel contendo as informações da missão da guilda, notando que era exatamente esse grupo de nível 5 que precisava de resgate, e que ele não tinha notado por só ter se atentado ao fato de que era um cofre nível 3. Cry, nervoso, fala aos caçadores que ele havia acabado de mandar a Tina ao local, o que assusta ambos, que perguntam se isso não seria rígido demais com a Tina. E quando Cry tenta amenizar, falando que havia mandado ela com alguns caçadores independentes, os assusta ainda mais, já que na prática era um grupo improvisado, e que os boatos de que o treinamento anormal da Strag, chamada de Os Mil Desafios, foi o que realmente os transformou no maior grupo da capital. Enquanto voltava para seu escritório, Cry tenta se acalmar, falando que em uma urgência, o Gilbert poderia usar sua espada do purgatório para tentarem escapar. Porém lembra que no dia passado usou todo o poder dela e questiona se Gilbert a teria recarregado. Agora na floresta, o grupo da Tina continua indo em direção ao ninho do lobo. Tina fala que mesmo não pretendendo morrer, havia se preparado e por isso tinha feito um testamento para todos ali assinarem. Buda pergunta se o Cry sabia que algo estranho estava acontecendo ali e por isso os havia mandado. Tina continua, falando que aquilo era tudo um plano do Cry, até mesmo essa composição do grupo que não era muito comum. Greg não acredita muito inicialmente, afinal, tinham se conhecido no dia passado. Gilbert também acha o mesmo, mas quando lembra que o Cry sabia até dos motivos dele estar como caçador solo, ele começa a realmente acreditar. Tina fala que Cry sabe de tudo que acontece na capital, e Greg chega à conclusão de que até o incidente do bar, com o encontro deles, tinha sido calculado. Tina conclui então, falando que era por isso que eles não deveriam se preocupar, já que tudo isso fazia parte dos planos dele, e que o Cry nunca os mandaria para uma missão impossível daquelas sem pensar direito. Você tem certeza, Tina? Corta para o Cry, chegando à conclusão que os mandou para uma missão impossível daquela sem nem pensar por um segundo. Cry espera que eles voltem, caso a missão fique difícil demais. Porém, dado o treinamento da Tina por parte da Liz, ele acha que ela não desistiria tão fácil, e sabendo que não conseguiria pedir reforços a essa altura, ele teria que ir pessoalmente ajudá-los. Mas, se ele fosse rapidamente, os poderia alcançar antes mesmo de entrarem no cofre. Enquanto isso, o grupo da Tina encontra seu primeiro fantasma, que parece mais forte que o normal para a região. Voltamos ao Cry, no seu cofre pessoal, enquanto está reunindo algumas relíquias para levar consigo. E quando está saindo do cofre, Eva o encontra e pergunta onde ele estava indo com tantas relíquias. Ele tenta disfarçar, falando que só vai dar uma volta, e Eva, sabendo muito bem o motivo, só falando que mesmo que o Cry tenha calculado tudo, ele ainda se preocupa com o grupo que havia mandado. E ao se aproximar do Cry, ela se assusta e pergunta se o colar que ele tinha no pescoço era um Citri Slime, que era algo proibido do Império. Ele mente, falando que nunca usaria uma coisa dessas, enquanto nos revela que como a maioria das relíquias ofensivas estavam descarregados, ele levaria esse como último recurso. A Eva pergunta se ele não ia preferir que alguém fosse junto, com ele pensando que bem que gostaria, mas a relíquia era feita para apenas um usuário e sai voando. Eva fica um pouco preocupada, já que aquela relíquia voadora havia matado seu último usuário, devido a ela não ter segurança alguma e nem possuir um modo de freá-la durante o voo. E tenho quase certeza que o Cry não faz ideia disso. Novamente no passado, vemos o grupo do Cry batendo um rango e falando sobre a última expedição do grupo a um cofre, com Luke reclamando e lamentando a perda de sua espada de madeira especial, e a Citri comentando que não esperava encontrar um Ciclope nível 4 em um cofre nível 1 e que havia sido bastante desafiador. Eles são interrompidos por um pinguço que não acredita e começa a caçoar deles, falando que se estão ali é por terem fugido. Nisso, a Citri e a Liz mostram a cabeça do Ciclope a ele, que se assusta com um olho gigante e dá um grito, chamando a atenção do pessoal do local. Voltamos ao presente, com o grupo da Tino, que conseguiu derrotar o monstro de antes, com certo esforço. Greg pergunta por que a lâmina do purgatório de Gilbert não soltou chamas, com ele respondendo que ela estava sem mana, e que ele pessoalmente não conseguiria recarregá-la. Nisso ele se lembra do Cry usando os poderes dela, e a deixando de tanque vazio literalmente, no dia passado. Buda e Greg sugerem eles recuarem, já que a situação parece mais difícil do que aparenta, com eles tendo dificuldade com um único fantasma, nem tendo chegado no cofre ainda, e que provavelmente o grupo que eles iam resgatar já teria ido de Vasco a essa altura. Tino nega e fala que Greg e os demais entenderam errado o propósito deles ali, e que até zerar a mana da espada do Gilbert era parte do plano perfeito do Cry para ele não ficar dependente do poder da espada.
Quando se aproxima da entrada do cofre, percebem um grande número de fantasmas, alguns com armas à distância. Nisso eles começam a planejar o que farão. Gilbert sugere ir na frente, já que mesmo sem mana, a espada do purgatório ainda é a mais forte ali. Mas é interrompido pela Tina, perguntando se ele era burro mesmo ou só tinha cara de ser um. Eu tô rindo da minha própria piada. Voltando, e continua falando que ela, como líder ali, tinha o dever de fazer todos voltarem vivos. Ainda mais que o Cry tinha lhe confiado a liderança, então voltar com todos inteiros era o mínimo aceitável. Ela traça uma estratégia, e como a Tina e a Ruda são as mais ágeis ali do grupo, elas irão atrair os fantasmas, enquanto o Greg e o Gilbert os atacarão pela retaguarda, e que mesmo que caísse em uma situação perigosa, ninguém seria usado de escudo, nem como sacrifício para os outros escaparem. Enquanto isso, vemos o Cry soltando um grito, enquanto a Andy está voando, torcendo para que ao menos a Tina estivesse viva ainda, e que ele até usaria os outros como escudo para salvar ela se fosse preciso. Voltamos ao grupo da Tino, que está progredindo bem graças ao trabalho em equipe, e mesmo sendo um grupo improvisado, reunido de última hora, cada um deles tem pontos positivos, que juntos como equipe conseguem se complementar bem. Tino, que já vinha notando tudo isso, acha cada vez mais que tudo aquilo já fazia parte dos cálculos do Cry, e até o chama de Deus por isso. Coitada, alguém fala a ela a verdade? Enquanto Gilbert luta com os monstros, vemos mais uma parte de seu flashback triste, em que ele deixa seu antigo grupo, por ter ficado forte demais para ele e seus amigos não terem conseguido o acompanhar, ficando cada vez mais para trás em termos de força. Gilbert se sentia culpado, porque na época a única coisa que sentia era raiva, e não parou para pensar no quanto eles estavam se esforçando e dando tudo de si. Mas agora, naquele momento, ele entendia como eles se sentiam, e finalmente percebeu o quão bom era lutar em equipe. O grupo continua seguindo em frente, chegando a uma área mais ampla do cofre, e a Tino sente uma presença, e que provavelmente seria o chefe do cofre. Greg pergunta se não seria melhor recuar, mas a Tino fala que como eles conseguiram chegar praticamente ilesos ali, eles conseguiriam lidar bem com o chefe, e diz que Greg é cauteloso até demais para alguém com um rosto como aquele. Tino continua e fala que mesmo sendo bom ter cautela, eles nunca vão evoluir se não se arriscarem vez ou outra. Greg tenta argumentar, mas acaba concordando em partes, e fala mais um pouco sobre seu passado, dizendo que sempre recuava quando achava que não venceria um inimigo, muito pelo fato de já ter perdido bastantes companheiros no passado. Tino então fala que foi pela vontade de mudar isso que ele tinha ido no recrutamento da First Step, e era por esse motivo que o Cry o escolheu para o grupo. Afinal, por que ele escolheria alguém que mal conhece? E diz que no final tudo isso era parte dos planos do Cry, que queria ajudar todos os três, o que os surpreende. Tino continua e pergunta se eles realmente acreditavam que o Cry havia montado esse grupo aleatoriamente, e fala que ele nunca faria algo idiota assim. Afinal, aquilo fazia parte de seu plano infalível, perfeitamente calculado, e chegando mais uma vez à conclusão de que o Cry só poderia ser um deus da estratégia. Nisso, Rudy interrompe a babação da Tina, perguntando então por qual motivo que ela mesma havia sido escolhida, e após uma rápida avaliada, a Tina fala que provavelmente ela foi escolhida porque era peituda. Convenhamos que é um bom motivo. Ruda envergonhada fica sem entender nada, enquanto geral segue em frente. Enquanto isso, vemos o Cry voando em alta velocidade e se aproximando do cofre, reclamando do criador daquele equipamento por não ter criado um bendito freio, e nisso entra no cofre sem controle. O grupo da Tino, agora enfrentando o suposto chefe, começam a traçar um plano, com a Tino falando para o Greg e o Gilbert tentarem bloquear os golpes do chefe, enquanto ela tentaria acertar um golpe na nuca do mesmo, já que ela não tinha proteção naquele local. Gilbert, com dificuldade, consegue bloquear um dos golpes, enquanto o Greg tem sua espada quebrada quando tenta bloquear o ataque do monstro, sendo salvo pela Ruda. Tino aproveita a oportunidade e usa um machado para escalar o monstro, mas ainda leva um golpe na perna momentos antes de o acertar na nuca, o matando. Ruda se aproxima e pergunta se a perna da Tina estava bem, com a Tina tranquilizando, falando que ainda tinha poções de cura e usando uma na perna. O grupo está aliviado, agora que a luta acabou, e Greg agradece a Ruda por tê-lo salvo. Tina então entrega sua espada ao Greg, falando que era melhor ter aquela espada do que não ter nada. Ela então sente algo e rapidamente desvia de uma lança jogada em direção a ela, e ficam chocados quando percebem mais 4 daqueles lobos gigantes, iguais ao que tinham acabado de matar. E a Tina se questiona se aquilo já não seria exagerado demais por parte do Cry. Os demais se perguntam o que fariam agora, e a Tina aponta em direção a uma passagem estreita, falando que os monstros não os perseguiriam por ali, mas é surpreendida quando um dos lobos bloqueia exatamente essa passagem. Greg e Gilbert então falam que ficariam de isca para a Tina e a Ruda escaparem. Ruda tenta negar, mas o Greg fala que isso sempre acaba acontecendo nos cofres, só que naquele dia era a vez de eles dois morrerem.
porra, ganhou meu respeito em Greg. Tino ainda está relutante, questionando se essa seria a única escolha deles, enquanto pensa no que o Cray faria. Nisso, ela se lembra do precioso do Cray. Claro, né? Ela vai achar que é parte do plano também. Tino, então, fala que ninguém irá precisar morrer naquele dia, e conta ao grupo o plano dela, pedindo para o restante dar suporte a ela, enquanto ela tentaria acertar os olhos dos lobos. Com certa dificuldade, eles conseguem segurar o ataque de um dos lobos, enquanto a Tino usa o tesouro do Cray para dar um tiro certeiro no olho do lobo, o cegando por um momento. Gilbert tenta aproveitar a brecha para tentar matar o lobo, mas é golpeado pelo mesmo, sendo jogado contra a parede e caindo no chão ferido. Tino se aproxima para ajudar, mas são completamente cercados pelos lobos. Então, do nada, um dos lobos é golpeado por algo, e vemos que era o Cray que havia chegado, usando um dos lobos como freio. Tino fica surpresa e ao mesmo tempo feliz pela chegada do Cray. E o Greg nota que os lobos ficaram até cautelosos com a chegada dele. O lobo anteriormente usado de freio se levanta e tenta acertar um golpe de sua espada no Cray, mas tem seu golpe defletido por o mesmo, que o assusta. Cray então fala que, para o azar dos lobos, ele tem 17 vidas, e nisso ele acerta uma magia aparentemente poderosa no lobo, surpreendendo os demais, que se perguntam se aquele então era o poder de um caçador de nível 8. Enquanto isso, o Cray nos conta que não queria se amostrar tanto assim, enquanto estava confuso, se perguntando por que de criaturas tão fortes como aquelas eles estavam fazendo em um cofre de nível 3. O lobo, que havia levado o tiro mágico anteriormente, se levanta, aparentando não ter sofrido nada grave, surpreendendo os demais, que se perguntam como foi que ele aguentou um ataque direto assim. E aí, o Cray nos revela que os anéis de tiro, por mais que aparentem ser fortes visualmente, não são nada poderosos, chamando mais atenção do que qualquer outra coisa. E ele continua se perguntando por que diabos os lobos têm arcos e armas de fogo, falando que isso não tem o menor sentido. Concordo com você, Cray. Por que diabos tem uma arma de fogo aí? Isso não era para ser um mundo medieval com espadas e magia? Cray agradece, porque trouxe os 17 anéis de segurança consigo. Mas ele, sem muita escolha, decide usar o Citri Slime. Mas ao abrir o frasco, vê que não tem nada ali. Ele então o joga em direção aos lobos e acerta o frasco com um dos seus tiros mágicos. E logo em seguida fala aos demais para escaparem dali rapidamente. Gilbert reclama, falando que eles tinham que correr mais rápido, mas é repreendido pela Ruda, que o lembra do ferimento da Tino, e fala que o Cray estava na retaguarda ditando o ritmo da corrida, levando em conta isso. Mas vemos que o Cray só estava atrás porque aquilo era o máximo que ele conseguia mesmo. Tino fica feliz com esse gesto de bondade e relembra da primeira vez que se encontraram, quando foi salvo pelo Cray e seus amigos da Strange Griff, e que desde esse dia ela se tornou a maior fã deles, principalmente do Cray. Agora seguros, Gilbert agradece o Cray por tê-lo salvo, mesmo que no fim das contas ele não tenha feito muita coisa. Rude então fala com o Cray, dizendo que se não fosse a Tino, eles já estariam mortos antes mesmo do Cray chegar. Cray se sentindo culpado, e com razão, né, Cray? Pede desculpas, mesmo sabendo que só isso não seria o suficiente para os problemas que acabou gerando. E fala que só de ver a Tino, nota que ela se esforçou muito, a deixando feliz ao ver isso. Ele também nota que a Tino está machucada, e ela, querendo ser cuidada pelo Cray, começa a chamar a atenção dele, falando da dor na perna. E ele rapidamente cura, usando uma das suas relíquias, surpreendendo o grupo. E Cray, notando isso, nos conta que ele precisa usar relíquias para tudo que faz. Greg pergunta se com aquele último ataque do Cray, ele tinha derrotado os monstros. Mas ele responde que não, e que naquele momento era a melhor coisa a se fazer, falando que agora não era com isso que eles deveriam se preocupar, e diz para continuarem andando. E enquanto seguem pelos túneis, vemos que o Cray não faz ideia de onde estão, e nem onde é a saída daquele cofre, já que ele tinha entrado que nem um foguete desgovernado, e nem conseguiu ver por onde veio. Voltando ao passado, o Cray está mostrando aos seus amigos as várias relíquias que vinha adquirindo, os deixando impressionados. Citri pega uma relíquia e pergunta para que ela servia, com o Cray falando que era uma bolsa mágica, que podia carregar muito mais itens do que aparentava por seu tamanho. Lúcia fala que fabricar um item desses usando magia é muito difícil e pergunta ao Cray se ela havia sido muito cara. Cray responde que foi bem baratinha, já que ela só servia para armazenar chocolate. E a Lúcia fala que é totalmente inútil algo assim. Liz os interrompe, usando uma das relíquias e falando ao Cray que tinha achado aquele bracelete fofo. Cray tenta avisar a Liz, mas antes que ele conseguisse falar algo, o bracelete se ativa, fazendo a Liz cair no chão. Ele pergunta se ela está bem e explica o poder daquela relíquia, que era bagunçar toda a noção de espaço e equilíbrio da pessoa que o usa. Mas fica impressionado que os efeitos do mesmo na Liz não estão tão fortes,
se comparados a outra pessoa os usando. Enquanto isso, o Luke encontra uma espada, achando o visual dela muito bonito, e mais uma vez o Cray tenta avisar tarde demais, falando que aquela era uma espada amaldiçoada. Luke cai sobre a maldição da mesma, e agora sente o impulso de atacar qualquer um em seu caminho, e ataca seus próprios amigos, tendo seu golpe defletido pelo Ansem, que em seguida segura Luke ainda descontrolado. Cray fala que a espada deixa os seus usuários descontrolados, mas que o Luke naquele momento nem parecia muito diferente do que ele é normalmente quando enfrenta os fantasmas. E com isso, as relíquias perigosas foram transformadas em itens de treino para o Luke e a Liz. De volta ao presente, o Cray continua perdido, nos falando que o ninho do lobo é praticamente um labirinto de corredores estreitos, praticamente iguais, então é muito fácil de se perder por ali. Ele se pergunta por que está na frente do grupo, sendo que a Tina e a Ruda, que são as ladinas, é que deveriam estar na frente, rastreando os inimigos e procurando o caminho certo. Cray continua e fala que a Tina provavelmente o odiava agora, depois de ter a colocado em uma situação perigosa assim, comentando que ele deveria dar uma desculpa mais apropriada depois. Gilbert se desculpa, caso fosse parte do plano, mas pergunta ao Cray para onde eles estavam indo, e se por acaso era a saída. Tina responde que descobriu os planos de Cray também fazia parte do treinamento, falando que o grupo nesse tempo todo nem estavam indo em direção à saída, o que surpreende o Gilbert e o Cray junto. Tina continua falando que antes de virem nesse cofre, ela havia conferido os mapas disponíveis do local e disse que o caminho que estavam fazendo no momento nunca os levaria à saída, já que a única forma de sair seria voltando pela sala do chefe de antes. E mais uma vez, nem o Gilbert nem o Cray faziam ideia disso. O grupo chega a uma bifurcação e o Cray segue à esquerda, enquanto o restante do grupo para, surpreso com algo no caminho à direita. Greg se vira por Cray e pergunta como é que ele fez isso. Um latino respondendo que tudo que o Cray faz é por um motivo, e então eles seguem pelo caminho à direita, enquanto o Cray está sem entender nada. E quando ele entra no túnel à direita, Cray, sem conseguir ver muito bem, percebe um grupo de caçadores feridos, que era exatamente o grupo que eles haviam vindo resgatar, comentando que nem os havia enxergado. O lanceiro, líder do grupo, os agradece, mas a Tino fala que aquilo só foi possível graças ao Cray, que os tinha levado até ali, mesmo que o Cray tenha falado que tinha sido só uma coincidência. Ruda fala que mesmo fornecendo poções ao grupo, eles estavam muito cansados e precisavam se alimentar para recuperar as energias. Cray fala que isso não seria um problema, e logo em seguida vemos geral comendo chocolates, e ele falando que podem comer quantos quiserem, já que tinha muitos guardados. E não é que no final a bag de chocolate foi realmente útil para algo? Enquanto isso, a Tina está ainda mais fascinada pelo Cray, já que em pouco tempo ele tinha salvo o grupo, encontrado os caçadores perdidos e ainda conseguia acalmar todos, mesmo em uma situação daquelas, falando mais uma vez que ele era um deus. Greg fala com o líder do grupo, comentando que ainda bem que todos estavam vivos, mas que quando soube que era um grupo de nível 5 que havia se perdido, tinha suspeitado se não teria sido algum engano. O lanceiro também fala que foram pegos de surpresa, já que não esperavam um inimigo tão forte naquele cofre. Gilbert, surpreso, fala que os Cavaleiros Lobo, mesmo sendo fortes, para conseguirem derrotar um grupo inteiro de nível 5, era algo difícil de se acreditar. O lanceiro diz que não foram os lobos que fizeram isso, mas outra coisa, um fantasma sozinho, mas parecido com um humano, e que usava uma caveira cobrindo todo o rosto, e que ele deveria ser a manifestação da maldição da lua prateada, que havia permanecido ali após todos os lobos terem sido mortos pelos humanos. Ele continua falando que não tiveram a menor chance contra essa criatura, e que provavelmente ela estaria do nível do 1000 espadas, surpreendendo todos ali, já que esse era o maior espadachim da capital. Cray então nos conta mais sobre o 1000 espadas, que era um espadachim muito famoso que sabia lutar em vários estilos diferentes, e que conseguia derrotar qualquer um, usando só uma espada de madeira, e nos revela, para surpresa de 0 pessoas, que esse era seu amigo de infância, Luke. Ele continua falando que mesmo que esse fantasma fosse forte, era um grande exagero colocar no mesmo nível de Luke, já que se existisse um fantasma forte assim, o Luke já teria vindo enfrentar há muito tempo. Wood então pergunta ao Cray o que ele iria fazer, com Cray respondendo que o melhor no momento era escapar antes de se encontrarem com esse fantasma especial, mas fala que como a Tino era a líder do grupo ali, era ela que tinha que escolher. Tino fica surpresa, falando que ela não era nada se comparada ao Cray, mas ele fala que isso era parte do treinamento e que a ajudaria caso fosse preciso, enquanto internamente está rezando para Tino aceitar liderar, já que ele tem medo e é um saco andar na frente. Tina então aceita e concorda com o plano do Cray em saírem o mais rapidamente possível do cofre com os feridos. Algum tempo depois, eles encontram novamente a área ampla da caverna, onde haviam enfrentado os lobos anteriormente. O lanceiro comenta que caso algo ruim aconteça, ele ficaria para trás para segurar os fantasmas, mas pede para que salvem o restante dos seus companheiros. Tino interrompe, falando que
isso não iria ser necessário, já que o Cry estava ali e todos iam voltar vivos para casa. Nisso o Cry pensa que essa fé que as pessoas têm nele é muito exagerada e que se fosse só ele e a Tino, ele até conseguiria sair de boa do cofre, mas com todas aquelas pessoas seria impossível. De repente, uivos de lobos ecoam ao longe, enquanto algo se aproxima. Cry nota que só tem 5 anéis de proteção restantes e está sem relíquias ofensivas, já que o anel de tiro não vai ser o suficiente. O Citri Slime sumiu e a espada que ele ia trazer caiu em algum lugar. Tino, nervosa, fala ao Cry que algo forte estava se aproximando deles. Ele então toma a frente dela, falando para ela recuar, já que seria perigoso. Nisso, Cry nos fala que se fosse um fantasma poderoso, ele usaria a capa para virar um míssil humano e dar um ataque surpresa na criatura. O fantasma aparece, deixando todos apavorados, e Tino nota algo atrás do fantasma e fica ainda mais assustada, começando a pedir desculpas ao Cry, pedindo socorro a ele. O Cry, confuso, se pergunta o que aquela pessoa estava fazendo ali, e quando o fantasma é golpeado pela mesma, o lançando longe, o Cry a chamou pelo nome de Liz, que era sua amiga de infância, e a outra membro do grupo da Strag. Os outros ainda estão confusos, sem entender o que está acontecendo. Enquanto a Liz se aproxima do Cry, perguntando se aquelas pessoas eram novos membros da guilda, e entregando ao Cry a espada que ele havia deixado cair. Cry responde dizendo que não são, e agradece pela espada. Os outros se perguntam se alguém tão forte assim é humano, e a Liz, escutando isso, fica aparentemente com raiva, já que eles não a reconheceram de cara, se perguntando se ainda existiam pessoas na capital que não tinham ouvido falar da Strange Griff. Ela fala que estava triste, e principalmente com vergonha, porque o Cry teve que ir ali ajudar a aprendiz dela, que nem conseguiu fazer um trabalho simples daquele sozinha. E vemos que a Tino tem mais medo dela do que qualquer fantasma poderoso que já viu. Gilbert, sem entender nada, vai perguntar algo, mas antes que consiga falar qualquer coisa, leva uma bicuda da Liz, o jogando inconsciente na parede. Liz fala para não interromper ela enquanto pede desculpas, e volta a falar com a Tino, perguntando se era culpa dela mesma por não ter treinado a Tino bem, ou era culpa da Tino por não ter talento, ou não ter se dedicado totalmente. E começa a descontar a raiva toda na Tino, chamando ela de inútil e dizendo que as pessoas vão odiar ela graças à incompetência da Tino, falando que se a Tino quer morrer, que faça isso antes de causar problemas ao Cry novamente. E enquanto isso, a Tino está prostrada no chão pedindo desculpas por ser fraca e pedindo a Liz para a perdoar. Coitada da Tino, deu pena agora. E que escolha de ângulo foi essa, hein, diretor? Cry tenta ajudar, falando que a Tino tinha se saído muito bem na missão, conseguindo lidar com os problemas, o que acalma a Liz. Ele continua e elogia a Liz, falando que agora ela está conseguindo até segurar sua força, estando orgulhoso disso. Liz fica feliz e fala que de tanto o Cry insistir antes, ela agora consegue parar o golpe antes mesmo de acertar de fato. Nisso, tanto o Cry como a gente se pergunta até onde ela parou, já que não sei se notaram, mas a armadura do Gilbert tem um novo detalhe. Tino pede desculpas ao Cry, que fala para ela não se preocupar com isso. A Liz então fala que Tino tem talento, mas falta esforço e ambição por parte dela. Enquanto isso, os fantasmas se recuperam e se preparam para atacar. E a Liz fala que estava muito brava com a Tino, porque tanto os fantasmas como o resto do grupo estavam subestimando eles, já que a Tino não foi forte o suficiente. O lobo gigante atira com sua minigun, mas não faz nem cócegas na Liz, que desvia todas as balas. Ela, totalmente putaça, grita com os fantasmas, falando que já superou armas lixos como aquelas há muito tempo. E depois fala com a Tino, perguntando por que ela estava com medo de arminhas tão fracas como aquelas, e continua perguntando se a Tino queria que a Liz passasse vergonha com tamanha incompetência. Ela então parte para cima dos fantasmas, derrotando o lobo gigante com um único chute e metendo a maior porrada no outro, como se não fosse nada. E enquanto isso, perguntando a Tino como foi que ela não tinha derrotado monstros tão fracos como aqueles facilmente, e falando para ela parar de lerdeza e se esforçar 100 vezes mais, senão ia ficar só para trás. Nisso, vemos o Cry pensando que estava certo sobre a comparação ridícula de que aquele fantasma estava no mesmo nível do Mia Espadas, falando que a Liz e o Luke enfrentaram um ao outro diversas vezes, o que deixou tanto eles como todos da Strag ainda mais fortes, menos o Cry. E continua falando que a Liz era mais rápida que qualquer coisa ou pessoa no mundo todo. Ele então se aproxima da Liz e pergunta se ela já estava calma agora, depois de extravasar a raiva, com ela respondendo que sim, mesmo que só um pouco, enquanto abraça o Cry. No dia seguinte, vemos Tino, Greg, Ruda e Gilbert conversando na guilda, enquanto
Gilbert fala que o Cry podia ficar com a espada do julgamento dele e que iria recomeçar do zero com seus antigos companheiros. Ele agradece ao grupo e fala que em pouco tempo conseguiria pegar as balas com a mão igual a Liz, os demais respondendo na hora que era impossível. Tina então dá um aviso a Gilbert falando das máscaras de Astrag e vemos o flashback de quando o Cry as entregou ao grupo, com todos elogiando o fato de que a máscara não tinha nenhuma abertura para os olhos, falando que poderia proteger de feitiços e que se conseguissem andar com aquilo sem problema seriam ainda mais fortes. Enquanto vemos o Cry lamentando internamente, já que tinha se esquecido de abrir buraco para os olhos na máscara. Bom, esse foi o quarto episódio dessa série. Caso tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal para mais vídeos. Se querem que eu traga mais algum outro anime, me falem aí nos comentários. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e até uma próxima.